Olá, crianças, boa tarde. Sejam bem-vindos de volta ao Clube Faísca. Agora por aqui, nós vamos dar continuidade nesse sábado às nossas lições, mas para isso a gente vai fazer uma pequena revisão. Quem é que lembra a história que a gente estava estudando mesmo, hein? Nós estávamos estudando a história de José, o sonhador. Lembra que José, ele tinha 12 irmãos? E ele era muito amado pelo seu pai. O nome do pai dele era Jacó. E ele gostava muito do seu filho José. Um dia, o seu pai fez o que para ele? Lembra? Uma túnica toda colorida, cheia de detalhes, com muito amor. E os irmãos de José viram que ele fez isso, e que o pai dele fez isso, e eles ficaram com muita inveja de José. Porque José tinha ganhado essa capa e eles não. José também costumava ter sonhos. Uma vez ele sonhou que os seus irmãos iam se prostrar diante dele, as estrelas, a lua. E os irmãos deles não gostavam disso. Tinham muita inveja e muito ciúme, porque José era muito amado pelo seu pai. Então eles tiveram um plano muito maldoso e um dia eles decidiram matar o seu irmão José. Mas o seu irmão mais velho falou que não era para eles fazerem isso, que era para jogar ele dentro do poço, porque depois ele ia lá tirar José. Eles pensaram assim: não vamos deixar o nosso irmão aqui não, vamos vender. Então estava passando ali umas pessoas que compravam escravos. Naquela época se vendia escravos. Eram pessoas que ficavam trabalhando sem receber nada. E eles acabaram vendendo José para que ele fosse se tornar escravo em outro lugar, numa terra chamada Egito. O pai de José ficou muito triste com o que tinha acontecido, mas eles não falaram a verdade, eles mentiram. Eles contaram para o pai deles que José tinha sido morto pelos animais, pelos leões selvagens, e eles pegaram a manta de José que ele tinha ganhado do pai, mataram um animal, passaram sangue e falaram que José tinha sido morto por eles. Mas na verdade foi eles que tinham feito algo muito de errado, tinham vendido o próprio irmão. Fizesse algo errado. E José, algo errado, que era pecaminoso e que Deus não se agrada. Mas ele não aceitou. Ele preferiu obedecer a Deus. Então a mulher de Potifar ficou com muita raiva e inventou uma mentira sobre José. E ele acabou indo parar onde? Na prisão. Ele foi parar lá dentro da prisão e lá ele ficou. Quando José estava na prisão, ele tinha um dom. Ele sabia interpretar aquilo que as pessoas sonhavam. E lá na prisão tinha um padeiro e um copeiro. O padeiro é quem faz o pão e o copeiro é quem faz o vinho do rei. E eles tiveram 2 sonhos. E eles não sabiam o que aquilo significava. E eles estavam muito preocupados. Mas José sabia. Então eles contaram o sonho deles para José. E José disse o que ia acontecer. E da mesma forma como José falou, aconteceu. José disse que o copeiro ia voltar a trabalhar no palácio e o padeiro ia morrer. E foi assim que aconteceu. O padeiro morreu e o copeiro voltou a trabalhar junto com o rei. Porque Deus dava o talento para que José pudesse interpretar qualquer sonho, se fosse da vontade de Deus. Quando o copeiro voltou a trabalhar lá com o rei, ele se esqueceu totalmente de José. E José continuou lá preso. Mas um dia, esse rei, ele teve um sonho. E ele sonhou e não tinha ninguém que soubesse interpretar o sonho. Ele mandou chamar os magos, mandou chamar todo mundo para que ajudasse ele a interpretar. Mas ninguém conseguia. Um dia, o copeiro se lembrou que foi José que tinha interpretado o sonho dele. Então ele mandou chamar esse copeiro, falou pro rei, Falou: rei, quando eu estava preso, eu tive um sonho. E teve um homem chamado José, que está preso, que ele sabe interpretar os sonhos. Então o rei mandou chamar José. José se arrumou, vestiu roupas novas para que ele pudesse conversar com o rei. E quando ele chegou lá e que ele ouviu o sonho do rei, ele disse exatamente o que ia acontecer. E o que esse sonho falava? Esse sonho significava que lá no Egito ia ter 7 anos de muita fartura. Ia ter comida, trigo para fazer pão, uva para fazer suco, ia ter várias frutas, ia ter muita fartura. Mas ele ia tomar conta de todas as coisas no reino. Ele ia cuidar
dar comida, ele ia cuidar de tudo, para que quando viesse os 7 anos de fome, as pessoas no Egito não passassem fome. E foi dessa forma que Deus abençoou José. Quando vieram os 7 anos de fome, lá onde morava o pai de José, Jacó e seus 12 irmãos, eles estavam começando a passar muita fome. Então eles foram lá no Egito atrás de vender suas coisas, atrás de comprar trigo para poder comer. Quando eles chegaram lá, eles encontraram com quem? Com José. Eles encontraram com José. E José soube naquela mesma hora que Deus tinha feito tudo isso na vida dele para que ele pudesse suprir a necessidade dos seus irmãos. Se José não fosse vendido, se nada disso tivesse acontecido, ele não poderia oferecer comida para sua família. Ele não sentiu raiva no seu coração, mas ele perdoou os seus irmãos, mesmo com toda a maldade que eles fizeram. José perdoou os seus irmãos. E quando seu pai Jacó já estava velho, ele não sabia que seu filho estava vivo. Então, José mandou chamar todos os seus irmãos, mandou chamar o seu pai para morar todo mundo com ele lá no Egito, e para que eles não passassem mais fome. José não sentiu raiva, não sentiu mágoa no seu coração, porque ele amava Deus e ele sabia que isso era errado. Então ele encontrou o seu pai nessa história. Espero que vocês tenham gostado. Sábado que vem nós estaremos de volta com uma nova lição. E lembrem-se, nós não devemos guardar mágoas no nosso coração. Deus quer que a gente perdoe.